Olá, começamos mais uma edição do programa Magistratura e Sociedade, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura com o objetivo de inserir magistrados nas ciências humanas e sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. O tema do programa de hoje é a ética e seus desdobramentos contemporâneos, da inteligência artificial à ética quântica transreal. Conversamos hoje com o Walter Gomide, do Nascimento Júnior, pós-doutor em Fundamentos da Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui experiência em lógica, fundamentação da matemática e estética, relação entre filosofia e música. É professor na Universidade Federal de Mato Grosso, foi meu professor na graduação de filosofia. Seja bem-vindo, professor Walter. Tudo bem? Bom, primeiramente, é uma honra para mim estar aqui. Eu acho bem interessante esse tipo de podcast. Eu não sei se é bem um podcast, né? Mas que seja. Então, para mim é uma honra estar aqui. Agradeço ao seu convite, né? Gentil convite. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Walter. Também conversamos aqui com o professor Willis Santiago Guerra Filho, pós-doutor em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e livre docente em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Ciência do Direito pela Universidade de Bielefeld, da Alemanha, em Filosofia pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Comunicação e Semiótica e em Psicologia Social, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, em dedicação exclusiva. Tem experiência na área de Direito e Filosofia, com ênfase em Filosofia do Direito e Direito Constitucional, atuando nos seguintes principais temas: processo constitucional, direitos fundamentais, princípio da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, epistemologia jurídica e filosofia política do direito. Seja bem-vindo, professor Willis. Muito obrigado, caríssimo e demais ouvintes. É uma felicidade, igualmente uma honra, como disse o meu colega e amigo Walter, estamos aqui para esta conversa com alguém da área do direito e da filosofia, o que, para mim, é especialmente significativo. Fico muito feliz com a expectativa aqui do programa. Também da sociologia, né? E nós estamos todos irmanados aí, especialmente no que concerne aos princípios filosóficos, ao pensamento e reflexões filosóficas. Professor, o tema de hoje, né, como eu já anunciei no início, é sobre, a grosso modo, resumidamente, sobre inteligência artificial. E, nesse contexto, sempre vem à baila a questão da data governance. Gostaria que o senhor estabelecesse, né, esses contornos necessários para que possamos entender essa questão da data governance no que concerne a inteligência artificial, por favor. Esse, de fato, é o tema do momento, não é? A soberania de dados é fundamental como um aspecto da soberania geral, não é? Há quem diga e disse que os dados são o novo petróleo, the new oil, petróleo, né? A mesma importância econômica, também política, teve, ainda tem, o petróleo nas relações internacionais e nacionais também. Tem agora este novo bem bastante imaterial, não é? Que são os dados, nossos dados pessoais e que estão em circulação, são apropriados nesse espaço que é o espaço da internet, um espaço internacional, e que vem apresentando problemas, talvez, para nós no Brasil, e não só no Brasil. Temos esse exemplo do embate com
o Twitter, o ex-Twitter, né? O X, que é ex-Twitter, né? O ex-Twitter, envolvendo também a Starlink, que é da mesma propriedade, em última instância, desse cidadão aí, não sei de onde, ele não é norte-americano, ele é lá da Oceania, lá da África do Sul. África do Sul. África do Sul. Mas os vínculos dele com a África do Sul me parecem muito tênues, são muito mais fortes com os Estados Unidos, onde estão sediadas as empresas principais dele. E nós estamos verificando aí esse embate justamente envolvendo o problema de governança de dados, problema de utilização indevida do espaço, da internet, para a promoção de fake news, para a promoção, não é, de ataques pessoais e de confronto político, que o ministro Alexandre de Moraes tem enfrentado no Supremo Tribunal Federal, e dentro do encaminhamento que ele tem dado, que, aliás, vem sendo, né, até agora, amparado pelos seus pares, está justamente nesse momento, né, em exame por parte do ministro Nunes Marques, enfim, algo que, em geral, quem está acompanhando o noticiário, especialmente da área jurídica, está a par, minimamente. Então, isso é apenas um exemplo, não é? Só que nós temos no nosso cotidiano uma série de outros exemplos. Enfim, quando nós damos o CPF nas farmácias para obter descontos, algo muito comum, não é? E nós sabemos o que isso, ou estamos sabendo, né? Ficamos sabendo, também através da internet, que também tem isso. Pelo mesmo lugar onde vai, onde está o perigo, as ameaças, vem também as soluções e as possibilidades de esclarecimento, de conhecimento, porque a gente tem sido informado de que isso está tendo um uso milionário, esses dados por parte de empresas que, então, vão direcionar propagandas para nós, a partir do nosso perfil de usuário de farmácia, portanto, da nossa saúde. Eles ficam sabendo da nossa saúde sem o nosso consentimento, o que em países como os Estados Unidos não é possível, mas em países como o Brasil tem sido. Então, nós precisamos ter essa discussão, precisamos ter uma uniformização mínima dessa legislação, não é? É tudo muito recente. A Europa, este mês, lançou, já viramos um mês, em agosto, no dia 1º de agosto, lançou a sua carta de princípios a respeito. Então, esse é um embate, de fato, de uma significação inexcedível, não é? Impacta na questão ambiental, porque a apropriação desses dados se dá por meio de inteligência artificial, portanto, por meio do que agora se chama o LLM, os Large Language Models, o mais conhecido deles é o ChatGPT, na nossa pronúncia brasileira, né? Que é um Large Language Model, né? Um modelo lá de linguagem estendida, larga, que tem uma série de capacidades que estão crescendo exponencialmente e que consome, nesse crescimento, uma energia enorme, impactando também o meio ambiente. Então, eu diria que a questão ambiental, que é candente ainda, literalmente, nosso país está pegando fogo, uma questão literalmente candente. Por outro lado, ela não está, eu diria, acima, sequer, desta outra questão, porque essa outra questão impacta também o meio ambiente, impacta nossas vidas pessoal, impacta nosso modo de ser e de nos relacionarmos uns com os outros. Isso requer não só legislação, portanto, interferência jurídica, mas, eu diria que é um dos pontos para a nossa discussão, requer, antes de mais nada, antes disso, requer uma discussão ética. Eu não advogo a separação do direito da ética nos moldes do positivismo tradicional.
Aliás, eu tenho muitas questões a respeito do positivismo tradicional. Está certo, lembrando Conte, né, e todos os pensadores que o sucederam. Professor Walter, nessa É, mesma linha que o professor Williams muito bem colocou e resumiu com bastante perfeição, com excelência, eu gostaria de saber do senhor a problemática com relação à propriedade desses dados, né? A falta, a ausência dessa governança, né, com relação a esses dados. E eu queria fazer uma correlação entre o uso desses dados, a possibilidade de utilizá-los, e a própria propriedade dos dados, para resguardar, de certa forma, até em homenagem à atividade intelectual, cognitiva de quem os produziu. Como que fica essa relação? Se o senhor puder nos resumir isso, por favor. bom, vou tentar ser o mais breve possível. Bom, eu acredito o seguinte: tudo em que você, onde há essa ideia de propriedade, deve haver esse respeito por uma autoria, né? Ou por uma espécie de posse do dado que está sendo posto aí em avaliação. Controles, em geral, que o Estado possa fazer, eu acho que isso talvez seja o caso, desde que isso não viole aquele princípio fundamental da autonomia. Desde que o indivíduo, de alguma maneira, ele consiga ter essa autonomia preservada e que não haja um controle excessivo. E talvez esse controle excessivo acabe esbarrando numa espécie de monopólio, ou você acaba caindo o Estado acaba sendo um avaliador, né? Assim, vamos chamar assim, ele acaba sendo aquele que vai determinar o que pode e o que não pode. E essa ideia ela não me soa muito bem. Mas dentro de certos limites, eu concordo que deva haver sim esse, não diria controle, mas é um respeito ao caráter propriamente autoral, etc., de uma propriedade, seja ela intelectual, seja qual for. Nesse sentido, eu concordo que haja mesmo legislações, desde que isso não esbarre num controlismo estatal. Agora, um ponto que eu gostaria de colocar é o seguinte: a ideia da ética, né? A gente vai, né? Esse assunto vai vir aqui à tona, mas o que eu acho interessante, que eu acho que a gente precisa rever, é a ideia de que a ética ela seria uma espécie de cálculo, de uma álgebra, baseada em máximas. Ou seja, faça isso, respeite. Só que isso, enquanto máxima, posto assim de forma abstrata, perde muito o seu conteúdo, perde esse lastro conteudístico que faz com que as normas sejam de fato coisas que possam ser associadas à nossa experiência humana. Então, quando a gente nesse nosso bate-papo aqui, haverá então algumas situações em que isso vai ser posto de forma mais clara. Eu até eu peço para o Vili, se for o caso, se ele quiser, que ele fale um pouco desse algebrismo aí, ou dessa noção de uma ética que a ética acaba virando uma ética computacional. Ou seja, ela passa a ser algo passível de ser abordado como se fosse um cálculo, uma álgebra booleana. Isso é perigoso, né? Porque a nossa experiência humana não é assim. A gente vai falar sobre isso aqui. A nossa experiência humana ela está calcada em experiências, vivências cheias de conteúdos imaginativos. E esses chats, toda essa ética pautada numa analogia do homem com a máquina, esquece isso. Então parece que a ética acaba virando um mecanismo computacional para que eu gere homens melhores. Mas isso é muito esquisito. É estranho. Não me soa bem. Gostaria que Verdade. depois você falasse sobre isso, mas só para deixar claro qual é a minha resposta. Eu acredito que talvez haja mesmo essa necessidade de vamos chamar assim, controles, né, legislativos, mas desde que isso não esbarre num estatismo, ou em algo que possa soar como o Estado, isso não pode cair numa espécie de autoritarismo, entre aspas, em relação àquilo que pode ser dito ou não. Mas eu concordo que deva haver, sim, uma legislação que envolve, né, a noção que vai preservar a noção de uma propriedade, seja ela intelectual ou seja qual for. Nesse sentido, eu Tá, concordo com ela, sim.
Tá ótimo, professor Viles. Aqui é um momento, professor Walter, são palavras dele num trabalho do professor Viles, no seguinte sentido: note-se que dados públicos não são necessariamente de domínio público, ou seja, não podem ser usados livremente por qualquer pessoa ou entidade, sem restrições ou limitações. E eu achei muito interessante, nesse mesmo trabalho, o professor Viles coloca-se a regra de vida que São Francisco de Assis estabeleceu para os seus discípulos a partir da diferença entre uso, domínio e propriedade. A ideia era que eles podiam usar os recursos que precisavam para viver e para realizar a sua missão, mas não podiam possuir esses recursos. Ou seja, eles exerciam o domínio, controle e o uso, mas não a propriedade. Passando para o professor Viles, e eu não sei se ele se sente mais à vontade eu falando Viles ou Willis, né? E é uma forma de perguntar o que é mais correto do ponto de vista semântico, professor Willis. Mas eu gostaria de saber, antes de entrar na questão do transreal, o que seria a ética quântica? Aproveitando que o professor Walter Gomide entrou na questão, né, do posicionamento ético, né, e do mundo ético. E o que seria essa ética quântica? E depois, o que seria a ética quântica transreal? Por favor. Bom, agora, vamos começar pela questão do meu nome, que é muito comum isso aparecer, não é? O meu nome admite as duas pronúncias. É com W, é uma letra estrangeira, não faz parte do nosso alfabeto. E o W, do alfabeto português, o W é estrangeiro. Então, não sou eu que preciso me sentir à vontade em relação a como sou chamado, mas eu entendo que quem deve se sentir à vontade é quem me chama. Então, a pessoa que me chama, sinta-se inteiramente à vontade para chamar de uma forma ou de outra. Eu só preciso saber que está se referindo a mim. Tá certo. Maravilha. Eu aceito com todo carinho. Então, Tanto vou ficar... Willis como Willis. Tá certo. Eu vou ficar, então, da forma que eu vou ficar da forma que o professor Walter se refere à sua pessoa, que é Viles, professor Viles. Então, ficaremos não é o Walter, né? Ele não é o Walter. Você sabe que há quem chame o nome dele Walter, né? Na Inglaterra. É Walter, não é Walter. Walter, Sir Walter. Então, aqui é Walter. E o meu nome, como não é tão comum, infelizmente, gostaria que fosse. Como o dele é mais comum, Walter, né? Aí fica essa ambiguidade, né? Mas fique à vontade, isso não é importante. São ambiguidades que não chegam à paradoxicidade. Não. Agora, é o que interessa, propriamente, né? Sim, a ética quântica. Muitas questões foram levantadas, porque é o que o Walter falou, eu também queria comentar um pouco, o que a sua citação daquele texto nosso, que é meio do Walter, que está ainda em revisão para publicação, faltas referências bibliográficas, né? E que há muitas a fazer, na verdade, né? Sobre por exemplo, esse ponto da questão da propriedade. Aliás, um brilhante texto, viu? Parabéns a ambos. Obrigado. Ficamos felizes, porque nós, de fato, temos assim, muita esperança em relação ao que possa resultar dessa nossa colaboração, não é? Temos essa esperança de que, enfim, podemos estar contribuindo com ideias que, mesmo se erradas, se o erro for um erro de qualidade, é muito válido. O problema é o erro de pouca qualidade. Errar de maneira qualitativa contribui, porque aí quem vem corrigir e retificar encaminha melhor as coisas. E nós estamos precisando dar um encaminhamento melhor a essas questões, nós entendemos. Né? Por exemplo, né, essa divisão entre ética e direito, sem recair. Veja, a ideia nunca, do meu ponto de vista, é recair em soluções superadas do passado. Porém, é preciso a gente compreender a origem no passado das soluções que vão se apresentando. Como é esse caso, né?
Quando o Walter falou do algebrismo, por exemplo, na ética e em geral, isso tem uma origem em Leibniz. Leibniz, ele tem uma tese de doutorado, até doutorado de Leibniz é muito pouco lembrado, ele só é conhecido pelas contribuições enormes. Ele é um grande pioneiro da filosofia alemã, ele é antecessor de Kant, de toda essa... Né? A gente pode até atribuir mesmo a ele a fundação de uma filosofia alemã, em termos de que ele, embora tenha escrito em latim e em francês, ele também escreveu em alemão, que não era comum até então. E ele abriu essa possibilidade para os posteriores se expressarem na própria língua e, com isso, elaboraram um pensamento que guarda uma ligação com essa língua. Como sempre, o pensamento guarda ligação com a língua. E vai dizer que só é possível filosofar alemão. Mas há uma filosofia que se faz de alemão que tem um peso e uma significação indubitável na contemporaneidade. Enfim, então, Leibniz, a tese dele foi sobre direito. Ele, da tese, sustentava a possibilidade de fazer um cálculo de soluções dos problemas jurídicos. Então, veja, o algebrismo da ética e do próprio direito tem uma conexão com este grande autor, juntamente com Newton, criadores do cálculo diferencial e integral. Não? Então, é por isso que nós, na nossa contribuição, e já, portanto, aludindo à questão colocada sobre a ética quântica transreal, ela traz uma possibilidade de matematização outra. Nós não fugimos e negamos e renegamos a matemática e a sua participação na elaboração da ética e também do próprio direito em consequência disso. Nós entendemos que uma elaboração do direito virá a reboque da elaboração da ética. O desatrelar o direito da ética não é mais possível. Os impasses do direito, em geral, os grandes impasses, decorrem disso. Houve avanços, não estou negando os avanços da separação da ética e da moral e do direito. Ocorre que o formalismo exacerbou essa separação. O meu problema, inclusive, nem é com o positivismo, como eu disse há pouco, é com o formalismo no positivismo, que também está presente no justnaturalismo, que também está presente na ética, o formalismo ético, que era o que me parece que o Walter se referia, quando falava dessa falta de conteúdo que nos conecte com a vida. Não é? Não é isso, Walter? Então... Fica à vontade, professor. Pode responder, professor Walter. Fica à vontade. É justamente isso que eu acho que a ética, uma vez que ela adotou essa noção de que as máximas são imperativos categóricos, numa tradição kantiana, essas máximas elas viraram ordens, quase que num sentido computacional mesmo. Faça X, respeite Y. Só que X e Y são coisas abstratas, as coisas genéricas, e isso acaba perdendo um fundamento mesmo na nossa experiência diária, cotidiana, que é cheia de afetos. E os afetos saíram desse cálculo. Então virou algo muito parecido como se nós fôssemos máquinas e fôssemos então programados por esses imperativos, de tal maneira que uma vez que eles sejam internalizados, a nossa ação passa a ser pautada por uma boa vontade. Só que esse conceito é puramente abstrato, não tem nenhum fundamento com aquilo que de fato a gente vive. E aí como que fica isso? Você pode gerar a partir disso coisas estapafúrdias, como por exemplo a própria banalidade do mal, né? Estava obedecendo. A ética tradicional, ela costuma entrar no campo do que é certo, do que é errado, né? E a ética quântica do transreal? Vamos começar com a ética quântica. E aí, vocês escreveram do transreal, né? A ética quântica transreal, e nós, leigos no assunto ainda, né, quem nos assiste, precisa estabelecer essa diferença da ética, que é a tradicional, que comumente nós lidamos com ela, inclusive no direito, ou
de forma ius naturalista ou de forma positivista, como o professor Viles coloca, e diferenciando dessa ética muito mais subjetiva, né? Por assim dizer, que é a ética quântica. Como eu gostaria assim, que estabelecessem, se possível, essa diferenciação para nós entrarmos nos transreais propriamente dito. Eu vou só retomar brevemente. Claro. Toda essa parte de transreais, isso é do Walter. É a grande contribuição que ele venha fazendo na discussão matemática, né? E apenas a gente vai contribuir, de minha parte, com a discussão que eu já fazia, né? Sobre direito, até mesmo sobre ética, né? Que meu tema é o direito. Agora, eu já venho no direito tendo essa insatisfação, porque percebo que há um pressuposto, um pré-requisito ético subjacente, oculto, quando se lida com o direito. Porque o direito como algo que pressupõe uma aplicação, que pressupõe uma interpretação, que é feito por um sujeito, que tem uma ética, necessariamente, não é? E aí a questão das éticas possíveis, que são muitas, não? Os dois grandes modelos de ética são aquele da antiguidade, incluindo a medievalidade, que é a chamada ética material, né? Que ela é conteudista. Essa é conteudista. Né? Essa parte de pressupostos teológicos, metafísicos, sobre haver um bem que se contrapõe a um mal, o qual pode ser predicado, apontado e condenado, o mal em favor do bem. Né? A ética, o formalismo, isso eu acho importante também a gente lembrar, eu diria que ele culmina em Kant, mas ele tem toda uma história pregressa que é bom conhecer. E essa história vai remontar àqueles já mencionados franciscanos. Então, primeiro lugar, sim, em ordem de importância, tem muitos outros, mas eu destacaria em ordem de importância. Johannes Duns Scott, com a ideia do formalismo, da distinção formal para resolver o problema da chamada querela dos universais, na Idade Média, e que é herdado da Antiguidade, não é? Quer dizer, humanidade é um universal, não existe humanidade, o que existe são seres humanos concretos. Mas como saber que o ser humano concreto é humano sem não ter a ideia de humanidade previamente? Então, é uma discussão bastante técnica e difícil, que não é para um momento, mas que ela é importante que se diga que não é por acaso que ela se dá no contexto de uma ordem, como é a ordem franciscana, que negou um modo tradicional de se encarar, como já foi dito, por exemplo, a relação com os bens. E aí, nós vamos ter o outro grande franciscano, depois do Scott, que vai enfrentar diretamente essa questão política e teológica da pobreza franciscana, que foi condenada pelo Papa João XXII. Os franciscanos se declarando pobres, mas tinham tinham mosteiros, dispunham inclusive de suas roupas. Como é isso? Vocês são pobres, mas têm uma série de bens. Então, para resolver esse problema, que Guilherme de Ockham, utilizando-se do aparato conceitual de Duns Scott e outros, ele vai propor essa distinção que foi mencionada antes, por você, Gonçalo, entre o uso, o domínio e a propriedade, propriamente, né? Que termina que é a origem da distinção clássica, para nós já modernos, entre posse e propriedade. Eu posso usar e dispor sem ter a propriedade, permanecendo pobre. Agora, o Papa João XXII perguntava, então de quem é a propriedade? É da igreja? Então eu vou desapropriar vocês. Esse é o tema. Quer dizer, como é que a ordem franciscana se mantinha, né, fisicamente,
e precisando usar os bens, mas não podendo ser proprietário porque era pobre. Essa questão intrincada do ponto de vista ético e até teológico da solução dela, há quem entenda, pessoa de peso, como Michel Vieille, que é o equivalente, talvez, na França, do que foi para nós o Miguel Reale, né, que é um filósofo do direito do maior acatamento na França. Ele entende que dessa discussão surge o conceito moderno de direito subjetivo e, portanto, está associado com a própria noção igualmente moderna de um sujeito dono de si, de suas ideias, de seus bens, quer dizer, está na origem do próprio regime capitalista. Há quem faça essa genealogia muito bem, né? Agora, como é que nós transitamos de uma ética material para uma ética que não é também a ética formal? No fundo é isso. Como é que a gente retorna a uma perspectiva que discute conteúdos da ética, não é? E sem que ela seja a perspectiva esvaziada de conteúdo, que foi a solução dada na modernidade, que Kant é o principal expositor dela, e Kelsen no direito. Os do direito conhecem isso na versão kelseniana, que é kantiana, de que direito é uma forma esvaziada de conteúdo. E aí qualquer conteúdo que estiver nessa forma é direito. O nazismo era direito. Kelsen nunca negou isso, apesar de ter a família trucidada pelo genocídio na Alemanha hitlerista, mas disse, mas veja bem, do ponto de vista da minha teoria, é direito, porque não tem conteúdo, porque o conteúdo é ruim, não invalida a forma. Ora, isso é uma armadilha, a gente tem que desativar essa armadilha. Eu penso que a nossa proposta de ética quântica transreal pretende contribuir para desativar essa armadilha do formalismo, sem retroceder a uma perspectiva também antiga e medieval, que não tem mais lugar, não faz sentido. Nós também não pretendemos saber o que é certo e o que é errado. Nós pretendemos oferecer método de discussão e soluções do que possa ser localmente, topicamente, circunstancialmente certo ou errado, ou mais certo e menos errado. Então, nós temos a possibilidade de fazer uma mensuração, e para isso nós precisamos recorrer aos números transreais. Esse é o tema do Walter. Sim, eu observo que nós poderíamos fazer, professor Walter, professor Willis, e uma reflexão sobre a Deep Web. Ela acaba fugindo de qualquer tipo de controle, né? Como é no aspecto da internet, o controle ordinário da internet. E para isso, eu me lembro das aulas do professor Walter, especialmente com relação aos transreais, e me lembro da palestra que ele fez na Inglaterra, depois ele fez na França, sobre os números transreais, e me chamou a atenção a colocação dessas questões da ética quântica transreais em fórmulas matemáticas. E aí nós temos aquelas coordenadas espaciais genéricas, né, e que todos conhecemos, x, y, z, não é verdade? E acrescentando o aspecto temporal, com IT. Nesse contínuo quadridimensionalismo que nós estamos acostumados a ver na matemática, transportando isso, professor Walter, para os mundos transreais, como que fica essas questões? Isso é bem interessante, porque os transreais, eles admitem frações cujos denominadores são iguais a zero. Por exemplo, 2 sobre 0. Isso aí nos números reais é um anátema, né? Você não pode fazer isso. Divisão por zero nos números reais é como se fosse um erro assim imperdoável. E os transreais, eles têm um número especial que é o 0 sobre 0, que a gente chama de nullity, que ele é muito interessante. Por quê? Porque nesses números considerados números reais, dado um ponto qualquer no espaço, eu chego a outro ponto de forma contínua. É um mundo em que tudo está interligado por assim, caminhos contínuos. Quando eu introduzo os números transreais como um 0 sobre 0, é como se eu estivesse introduzindo aquela noção de um portal. É algo que está fora do tempo e do espaço, mas de alguma maneira interage com os pontos ordinários do tempo e espaço.
Então você introduz ali um ponto transcendente, um ponto que ele seria a superposição, a justaposição de todos os pontos. Só que ele está fora da reta, ele está acima, ele é transcendente, ele é, sob certo sentido, ele paira, né, sobre os números reais. Transportando isso para a física, é como se o nosso universo físico ele tivesse as leis da física fenomênicas, mas tem pontos que são transcendentes às leis da física, mas eles não são sobrenaturais, eles fazem parte do código da natureza. Eles seriam dentro de uma, vamos chamar assim, de uma linguagem teológica, algo como preternatural. Nesses pontos portais é que eu poderia, por exemplo, situar o mundo das ideias de Platão, por exemplo. Estaria ali. O mundo imaginário. E o mundo imaginário. E como que eu acesso a esses pontos? Não é através de réguas, relógios, é pela nossa capacidade imaginativa. Isso não significa que esses mundos sejam criações da minha imaginação. A imaginação é o acesso. Eu tenho esse universo físico calibrado com os transreais, e esse universo físico permite que eu fale dessas estruturas que seriam metafísicas. Esse meta aí naquela ideia grega mesmo de além da física. Então ali eu posso colocar todo mundo, por exemplo, das ideias de Platão, simbolismos universais, e isso faz parte da nossa realidade. É uma fonte de conteúdos inesgotável. A ideia fundamental da ética quântica transreal é que a ação ética tem como fundamento esses mundos, o mundo imaginal, que depois a gente vai falar sobre isso, que paira sobre o mundo físico. E como chegamos, professor Walter, a esse mundo imaginário? Aí você não é imaginário, é imaginal. É muito importante esse ponto. Isso. Depois o Davis pode falar melhor sobre isso, que vem lá da, né, tradição islâmica, né? Depois ele dá toda a contextualização. Seria através de um exercício ou de uma atividade imaginativa, bem educada para acessar o mundo imaginal. Então, as artes, religiões, meditações, tudo que implica em você educar a sua imaginação para transcender a vida cotidiana. E o interessante é que essas realidades imaginárias, ou o mundo imaginal, seria, na nossa concepção, o fundamento da ética, porque ela vai dar o conteúdo afetivo para ações éticas. Então, esse algebrismo todo ele vai ser temperado vai ser azeitado com essas imagens. Por exemplo, ali no mundo imaginal é o lugar onde eu vou ver essa noção tanto quanto complicada de amorosidade. Não é fácil você falar disso de maneira puramente lógica, mas eu tenho que, né, experienciar afetivamente, o que no fundo significa experienciar imaginativamente, de forma bem educada, de forma tal que você consiga transformar a amorosidade numa, vamos chamar assim, ideia platônica, e não como meramente uma coisa, né, vamos chamar assim, subjetivoide, lírica, não. É uma ideia, é uma imagem, símbolo de toda atividade humana, enquanto princípio de semelhança com o outro, enquanto princípio de empatia com o outro. E aí... Sim, pode continuar, professor, fica à vontade. Isso que eu acho interessante na ética quântica transreal. Você vai transformar as ações livres humanas, elas vão ser orientadas não por máximas frias, não por sentimentos abstratos de, por exemplo, respeito ao ser humano, mas por uma afetividade irrigada, né, alimentada pelo mundo imaginal. Esse mundo imaginal pode ser um mundo bom ou pode ser um mundo ruim. Exatamente, daí a Deep Web, né? Esse mundo imaginal, professor Willis, esse mundo imaginal, como conciliá-lo com as questões mais irracionais, por exemplo, amor, fé, né, que o próprio professor Walter já havia enunciado. A questão da fé, por exemplo, a questão dos valores entre certo e errado, como esse mundo imaginal, né, se estabelece ou se conforma diante desta realidade. O imaginal ele é mais amplo. A racionalidade é um caso do imaginal. É um aspecto dele. Ele é mais amplo. Nesse sentido, ele não é antirracional. Né? Ser mais não é ser contra. Não é ser o avesso. É o contrário. Ser mais é abarcar, inclusive. Ser mais é abranger. Né? E
Eu tenho um dito que eu gosto, brincadeira, mas é sério, né? Como já diziam os latinos, vero ridendo dicere, né? Dizer a verdade rindo. É possível, até para a gente suavizar, porque às vezes a verdade dói, né? Sim. Como diz, então a gente dá uma brincada para aliviar. Mas não é que dói, é que é assim, ó, a saída é pela entrada. Eu tenho adotado esse lema, né? Nós estamos num mundo com muita dificuldade de encontrar as saídas para os impasses. Então, quando a gente se perde, a gente tenta refazer o caminho, né? Para se reencontrar. Eu penso que a gente tem esse caminho a refazer, esta saída que vem da entrada. Por isso que a gente está remetendo, faço, né, de minha parte, como um ponto importante metodologicamente, a gente fazer esse retorno, né, ao período de início da modernidade, né, que é quando se inicia, afinal de contas, todo um desenvolvimento. A civilização dita ocidental é praticamente sinônimo, né? Modernidade de Ocidente, não. Quando surge o Ocidente, propriamente dito, né? Que até então não tinha se afirmado de maneira tão clara contra o Oriente, ou em antagonismo ao Oriente, e nesta origem ocidental nós tínhamos os árabes. A gente esquece e parece isso, que hoje, esta civilização que hoje situamos no Oriente, ela contribui decididamente para que surja propriamente a modernidade. Portanto, o Ocidente propriamente dito, né? Herdeiro que foram os árabes dos gregos. A filosofia grega, Aristóteles, por exemplo, ele foi preservado e desenvolvido na civilização árabe persa. Averroes, a Avicena, Ibn Arabi, né? E depois foi transladada para a Europa, onde ele já estava, inclusive. Né? Averroes é de Córdoba, na Espanha, onde estavam geograficamente situados, depois foram expulsos, mas o legado intelectual e cultural deles é importantíssimo. Né? E nós continuamos desenvolvendo, a partir, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, né? E tantos outros, enfim, tem uma discussão aí, que a gente não é muito familiarizado com ela, infelizmente, né? Porque isso é medieval e desconsidera por ser medieval. Como se a modernidade não surgisse de lá. Estão querendo saber, digamos assim, o DNA dela, assim como é importante para diagnosticar as doenças dos seres humanos, saber o DNA e a genética desse ser, nós também precisamos saber o DNA e a genética da nossa civilização, ou das nossas civilizações ditas modernas e ocidentais. Porque, por exemplo, no Brasil, há quem não reconheça que não estamos também no Ocidente. Veja, às vezes a questão do que é Ocidente, né? Quer dizer, parece que é só lá em cima, no Atlântico Norte, que está propriamente o Ocidente. Eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Verdade, nós Eu estamos acho aqui. bom, porque a gente deslocado, a gente é capaz de perceber o que não se percebe lá em cima. É Né? verdade, professor Então, Vilas. a contribuição do imaginal vem da civilização árabe e persa, né? Enfim, a Avicena era persa, né? Ele é um dos autores importantes dessa tradição. E tem contra ele o grande Averroes, né? Quer dizer, a disputa Avicena-Averroes é que marca esse pensamento e vai marcar também o nosso, na Europa continental e tal. Nós, Então, Averroes falava do intelecto agente. nós Eu temos um tenho a grande impressão que problema. essa imaginação ativa que o Walter estava falando tem relação com o intelecto agente de Averroes. Nós Então, o temos um intelecto agente não é uma propriedade individual de cada um de nós. Então, essa ideia de que nós temos um intelecto que é a razão, que é Descartes, né? Que é cartesiana, né? Eu penso, logo sou, quer dizer, eu sou proprietário do meu pensamento, e isso é que faz de mim um sujeito. Veja, uma coisa pensante que não é mais coisa, que é sujeito. Esse processo, que é a própria fundação da modernidade, tem pressupostos metafísicos que precisam ser conhecidos e, por que não dizer, também
discutidos. Então, exatamente. No mundo cartesiano, nós temos as coordenadas tradicionais do espaço X, Y, Z e do tempo. E o nosso tempo aqui, infelizmente, está se esgotando. não Mas é eu preciso. possível! Agora que estamos aquecidos! Agora que estamos aquecidos, o tempo já está esgotando. E eu não precisamos adiantar. E eu quero dar definição que colocaram, achei muito interessante, duas coisas. A definição do modo como devemos, olha a expressão que ambos colocaram no texto, a definição do modo como devemos nos comportar nessa vida depende da concepção que temos de seus limites, da morte, portanto. E lá, eis o paradoxo. A ética universalista e afirmativa, a quem toma o partido da vida contra a morte, não favorece a vida, e sim o seu oposto. Eu gostaria que o professor Walter, diante dessa quadra, que foi aqui retratada, já entrasse na questão dos números transreais, para que nós já possamos entrar aí nos finalmente da entrevista, que não será a primeira, professor Vilis, professor Walter. Continuaremos posteriormente, porque é muita questão que precisamos abordar, né? E eu tenho certeza que aqueles que irão nos assistir estarão curiosos para conhecer a segunda parte do programa, que será, com certeza, com esses dois grandes pensadores, professor Vilis e professor Walter. Vamos lá, professor Walter, fica à vontade. Então, o interessante é o seguinte, você tem toda essa tradição ocidental, que talvez tenha começado com Descartes, que entende o mundo como se como se a gente estivesse numa máquina, numa engrenagem, cheia de, por exemplo, roldanas, etc. E essas roldanas, elas são assim, descritas por números reais. É aquela ideia que eu falei antes, né? Dado um ponto aqui, eu tenho outro ponto acolá, e entre eles um dado, assim, uma coisa contínua, né? Caminho contínuo. Isso aí gerou uma ideia um tanto perigosa de que nós somos estruturas completamente descritas por equações, né, diferenciais, equações físico-químicas, e aí você cai num assim, determinismo, você fica assim, namorando com a ideia de que o ser humano, no fundo, ele é uma estrutura que está muito bem determinada por essa racionalidade matemática usual. Isso não adianta, a gente tem isso como sendo a nossa forma de ver o mundo e de nos ver, sob certos aspectos. Com os transreais, eu vou reintroduzir no campo da matemática a noção de que nós somos relativamente livres. Esse número nullet, esse 0 sobre 0, ele pode representar todas as imagens que nós temos, ele pode representar a nossa vida interior. E eu só saio de nullet por um ato livre, porque isso é um teorema lá da matemática dos transreais. Se eu chego a nullet, eu fico em nullet. Eu só posso sair dali para outro número ou para outras zonas matemáticas por um ato de escolha. Então, o nullet, de alguma maneira, ele representa na matemática a própria liberdade. Então, você imagina agora eu me vendo e vendo o universo como uma estrutura matemática com um pontinho ali representativo da liberdade. É completamente diferente. Você gera uma antropologia cartesiana azeitada com esses elementos imaginais, porque o exercício da nossa liberdade é eminentemente imaginativo. Porque o corpo, a situação corporal, ela é como tal limitante, determinante, porque a nossa imaginação é o lugar de exercício da liberdade. Então, se eu quero recuperar a minha condição de livre, eu vou ter que reeducar a minha imaginação. E a ação livre, nesse sentido, ela tem que ter como lastro o mundo imaginal, que é essa imaginação bem educada a partir da nossa humanidade, simbolicamente compartilhada com todos os outros povos. Então, para mim, os transreais representam essa grande revolução de eu poder me olhar ainda como uma estrutura físico-matemática, mas com pontos ali de concessão, pontos ali alternativos, pontos onde não vale nenhum tipo de determinismo. É um exercício imaginativo da liberdade traduzido para a matemática. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela participação do professor Walter. Obrigado pela participação do professor Vilis Guerra Filho, neste Magistratura e Sociedade. E nós paramos temporariamente aqui, mas iremos no Magistratura e Sociedade sobre esse tema 2, né, voltarmos com esses dois grandes e magníficos pensadores. Gostaria de
dar a palavra para o professor Willis para as considerações finais e, posteriormente, para o professor Walter. Fique à vontade. Espero que, apesar do turbilhão de ideias, algo tenha ficado, pelo menos assim, um gosto daquilo que estamos querendo propor, e, de fato, seria muito oportuno um retorno para, inclusive, se o público quiser encaminhar questões, se de alguma maneira, a gente vai ter um bom prazer em tomar contato com elas e elaborá-las no nosso próximo encontro, que eu já estou dando, então, como certo, que haverá, porque, de fato, Com ainda há certeza. muito o que dizer. Fico muito feliz, portanto. Obrigado, professor Walter. Eu faço as minhas palavras do vídeo, acredito que foi uma experiência muito interessante. Agradeço de novo você ter oportunizado essa discussão, foi um prazer mesmo. Você sabe que eu tenho uma admiração por você muito grande, desde quando você foi meu aluno. A gente tinha uma afinidade muito espontânea, né? Então agradeço a você, Gonçalo, pela oportunidade. Obrigado. Estamos aí para novos encontros. Eu que agradeço, em nome da desembargadora Helena Bezerra, também diretora da nossa Escola da Magistratura, né, por esse encontro, né, e a disponibilização de dois grandes pensadores, professores, no assunto, especialmente com relação à ética quântica transreal. Isso é muito interessante. Voltaremos ao assunto no próximo programa, né, que será o programa número 2, com a presença ilustre de ambos. Finalizamos aqui mais um encontro no programa Magistratura e Sociedade. Agradeço também a equipe técnica que nos acompanha. Acesse nossas outras edições no canal oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no YouTube, no Instagram da SMAG, em meu Facebook e Instagram, Bedelho Filosófico, né? Todos indo para a internet e, em razão disso, para o Brasil todo, né? E tem um público-alvo bastante excelente, especialmente os magistrados brasileiros. Até o próximo programa.